E o Hamas, para a gente finalizar, o Hamas se encontrou com o Ayatollah iraniano nos últimos dias. Enquanto Trump recebeu Netanyahu na Casa Branca, o Hamas se encontrou, né, com o Ayatollah iraniano. Mohammed Ismail Darwish, chefe do Conselho Político Ashura do Hamas, afirmou que em apenas um dia. Antes de eu ler essa matéria do Jerusalém Post a respeito desse encontro do Hamas com o Ayatollah iraniano, que é esse que aparece aí no vídeo, eu quero lembrar você do seguinte: nós falamos no começo da nossa análise qual é a visão que os radicais islâmicos têm do Ocidente. E ela está retratada aqui justamente nas falas desse líder do Hamas que se encontrou com o Ayatollah iraniano. Olha só o que ele fala. Olha a visão que eles têm do Ocidente, e nesse caso de Israel. Em apenas um dia ou em 48 horas, 500 mil de palestinos retornaram à sua terra natal. E que, mesmo sem nada, eles se sentaram no chão e, como oliveiras, permaneceram firmes em sua terra. Esses são os comentários publicados em uma entrevista no site do líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, e vieram depois que líderes do Hamas, incluindo Darwish, visitaram Teherã no fim de semana. A reunião, uma das mais importantes do Ayatollah nos últimos tempos, acontece na esteira do plano audacioso de Trump para que os Estados Unidos tomem o controle de Gaza no futuro. Bom, olha só o que diz esse líder do Hamas. Esta foi a maior resposta. Perdão, ainda não é, né? Comentou. Não, olha só. Esta foi a maior resposta a Trump e seus projetos, comentou Darwish, respondendo à grande visão do presidente para Gaza, que, após 16 meses de guerra, está em ruínas. O líder do conselho repetiu as alegações de vitória do Hamas e do Irã durante a guerra contra Israel, afirmando que o inimigo não atingiu nenhum dos seus objetivos nessa batalha. Ele não foi capaz de destruir o Hamas, nem foi capaz de devolver seus cativos ou manter uma presença em Gaza. Olha a visão que eles têm da guerra. Aceitando a derrota, recuou. E o povo deslocado, povo palestino, retornou à sua terra natal, deixando Gaza e a Palestina orgulhosas e dignas. Darwish, como muitos dos líderes do grupo terrorista, mora em Doha, no Catar. Ele nem mora na faixa de Gaza. O Hamas tem sido alvo de mais críticas no cenário internacional por seu método distinto de encenação da libertação de reféns, que é esse show, né, antes de libertar os reféns, incluindo forçá-los a acenar para multidões e apresentar aos reféns. O Hamas, na semana passada, ele fez os reféns darem entrevista e declararem que Israel deveria seguir com o plano e respeitar o acordo de cessar-fogo. 3 reféns israelenses libertados no sábado, na última rodada de troca, né, pareciam exaustos e perigosamente abaixo do peso, né? Darwish também abordou a questão atual da normalização entre Israel e a Arábia Saudita. Olha só o que ele fala. É algo que tornou ainda mais urgente desde que Trump voltou ao poder. Sussurros de um acordo de normalização foram ouvidos no ar antes de 7 de outubro, mas o início da guerra empurrou qualquer conversa sobre isso de volta para as sombras. Olha só. A Operação Al-Aqsa Flood se tornou um espinho no lado da normalização. Darwish declarou orgulhosamente: o trem da normalização parou em 7 de outubro e continua parado até hoje. Olha o que ele fala. A Ummah, comunidade coletiva de muçulmanos, conseguirá resistir ao trem da normalização, assim como fez antes, disse ele. O ressurgimento da resistência na Cisjordânia e a firmeza do povo de Gaza são os maiores fatores que impedem a normalização das relações. Pela vontade de Deus, Trump não conseguirá implementar nenhum de seus planos ou projetos. Então, essa é a forma que eles, o Hamas e os radicais islâmicos, enxergam o Ocidente. Eles entendem piamente que eles venceram a guerra. Eles estão no comando.
Eles controlam a narrativa. E até certo ponto, é verdade, até certo ponto eles controlam a narrativa. Até certo ponto eles venceram mesmo. Quando um país é obrigado a negociar com um grupo terrorista, ele já perdeu a guerra. Já perdeu. Agora nós vamos entender os desdobramentos. Às vezes é preciso se fazer de fraco para colocar um outro plano numa vitória futura sobre o inimigo. Às vezes é preciso se fazer de morto, né? Então nós vamos entendendo isso agora, dia após dia, gente. Não há mais como prever o que vai acontecer.